Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que intriga muita gente no mundo da psicologia da personalidade. Já parou para pensar nisso? Por que existem tantas, mas tantas teorias diferentes para explicar uma coisa que parece tão fundamental, que é quem a gente é? Por que não existe uma resposta única, definitiva? Bom, é isso que a gente vai descobrir juntos agora. Para facilitar, vamos usar uma imagem, uma metáfora. Imagina a personalidade humana como um quebra-cabeça. Só que não um quebra-cabeça qualquer. Um daqueles gigantes, sabe? Com milhares de peças e um nível de complexidade absurdo. E essa é a primeira grande sacada. A personalidade não é uma coisinha simples. É um sistema, um emaranhado de coisas super multifacetado. E é exatamente isso que torna o estudo dela um desafio tão fascinante. Pensa só na dimensão desse desafio. A gente está falando de sentimentos, de pensamentos, de comportamentos, das nossas experiências de vida. E não para por aí. Tem as partes da nossa personalidade que a gente conhece bem e tem outras que, olha, operam lá no fundo, no inconsciente, sem que a gente nem se dê conta. É um universo tão vasto que é impossível uma única teoria dar conta de tudo. Tá, então, como é que os psicólogos encararam essa complexidade toda? Bom, eles começaram a montar o quebra-cabeça, peça por peça. Imagina um teórico, tipo Freud, encontrando uma peça. Ele olha para ela, estuda e diz: isso aqui é o inconsciente. E a partir daí ele desenvolve uma teoria inteira, a psicanálise, para ajudar a gente a entender aquela parte específica da imagem completa. Aí vem o outro teórico, como Beth Skinner, e acham a peça completamente diferente. O comportamento que a gente consegue ver, observar, ele foca naquilo e cria o behaviorismo, uma teoria que explica como o ambiente molda as nossas ações. E depois um terceiro, vamos dizer, o Aaron Beck. Ele encontra a peça dos nossos pensamentos, das nossas crenças, e daí nasce a terapia cognitiva. O ponto central aqui é o seguinte: todos eles estão olhando para o mesmo quebra-cabeça, mas cada um está focado em uma peça diferente. Isso responde de forma brilhante a nossa primeira pergunta. Não é que existam tantas teorias porque umas estão certas e outras erradas. É porque cada uma delas contribui com uma pecinha valiosa para o nosso quebra-cabeça. E juntas, elas nos dão uma visão muito mais completa, muito mais rica da personalidade humana. Ok, isso faz sentido. Mas aí surge uma segunda questão, que é super importante também. Se a gente tem teorias mais novas, isso quer dizer que as teorias mais antigas, as pioneiras, ficaram ultrapassadas? Perderam a relevância? Para responder essa, vamos usar outra analogia. Pense em aprender a andar de bicicleta. É uma habilidade, né? Que muitas vezes é passada de geração em geração. A lógica aqui é bem direta. O fato de um conhecimento ser antigo não quer dizer que ele não valha mais. Os princípios básicos para se equilibrar numa bicicleta são os mesmos hoje e há 50 anos. O conhecimento ainda funciona, e funciona perfeitamente. E é exatamente assim com as teorias da personalidade. As ideias lá do começo continuam tendo um impacto gigante na psicologia de hoje. Vamos ver como isso acontece na prática. Essas teorias clássicas são a base, o alicerce de tudo. Elas ainda moldam a prática clínica, por exemplo, com conceitos como os mecanismos de defesa de Freud, que ajudam terapeutas a entenderem seus pacientes até hoje. Elas inspiram pesquisas modernas, que usam novas tecnologias para testar e refinar ideias antigas. E, claro, muitos testes de personalidade que existem, como Rorschach ou TAT, nasceram diretamente dessas teorias fundamentais. Pensa num grande livro clássico. A linguagem pode até parecer um pouco datada, algumas ideias já foram atualizadas, mas a sabedoria principal, as lições que ele ensina sobre a condição humana, isso continua super atual e valioso. Então vamos juntar as peças da nossa própria análise aqui. De um lado, temos o quebra-cabeça da complexidade humana. Do outro, as lições que nunca envelhecem das ideias fundamentais. E o ponto crucial é este: essa diversidade de teorias não é uma fraqueza da psicologia. Pelo contrário, é a sua maior força. Cada teoria é uma lente diferente. A gente precisa de todas as peças. As antigas, as novas, as que se encaixam fácil e até aquelas que parecem se contradizer, para chegar um pouquinho mais perto de entender quem somos de verdade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. A psicologia não para, ela está sempre evoluindo, sempre encontrando novas peças. Qual será a próxima grande descoberta sobre a personalidade humana? O que ela vai revelar para a gente?
A verdade é que esse quebra-cabeça talvez nunca fique totalmente completo. E quer saber? Essa é a parte mais fascinante de todas.